Sabe qual é o principal erro que faz a maioria dos gestores de tráfego perder cliente? Não é subir campanhas ruins ou até mesmo errar nas segmentações. Na minha opinião, é uma coisa muito mais simples e muito mais grave. Então, se você está começando, eu queria que você prestasse bastante atenção nesse vídeo, porque eu quero fazer com que você saia desse vídeo com mais energia e mais conhecimento para você tanto captar novos clientes quanto principalmente permanecer com aqueles clientes que você conseguiu já fechar, para que eles confiem ainda mais no seu trabalho. Bom, eu vou ser bem direto ao ponto, compartilhando o que é, na minha visão, esse erro. O principal erro é você não saber o que é resultado para o cliente que está com você. O que isso significa, Matheus? Bom, para exemplificar, eu quero contar uma história bem curta aqui para você. Em 2023, eu fechei o meu primeiro cliente de gestão de tráfego. Na realidade, não era um cliente de gestão de tráfego. Ele me contratou para que eu pudesse oferecer para ele uma certa mentoria, uma certa consultoria, para que ele melhorasse, as campanhas que ele estava fazendo. E foi curioso, porque esse cliente em específico eu não queria fechar. E por que eu não queria fechar? Porque na época, em 2023, eu achava que eu não tinha conhecimento suficiente. Mas esse rapaz, é um dono de ótica lá de São Paulo, ele tinha tido contato com o meu trabalho porque eu oferecia alguns insights, para ele, do que ele podia melhorar da empresa dele, em relação à gestão de tráfego. E ele me mandou um e-mail depois falando: Matheus, eu gostei muito da reunião que a gente teve e tudo mais, e eu quero muito que alguém me ensine sobre gestão de tráfego, porque eu, sendo dono da empresa, eu preciso entender mais das campanhas que eu estou subindo. E aí, na hora, me bateu meio que um desespero, assim, porque eu falei, cara, tudo bem que eu já fiz uma reunião com ele, eu já ofereci alguns insights, mas será que eu sou capaz de prestar uma consultoria? Eu nunca tinha feito isso antes. E aí, mesmo com medo, eu fui, né? Tem aquela famosa frase, né? Se está com medo, vai com medo mesmo. E, e foi uma experiência muito boa, porque esse cliente está comigo até hoje. E esse cliente só está comigo até hoje, desde 2023, porque eu entendi que resultado para esse cliente não era necessariamente eu fazer as campanhas para ele ou até mesmo eu conseguir fazer com que as campanhas performassem o máximo possível. Para esse dono de ótica, resultado era ele ter um acompanhamento. Ele ter uma pessoa que ele pudesse mandar mensagem 7, 8 horas da noite e falar: Matheus, deu um problema aqui na conta, eu não estou sabendo resolver. Ou então, Matheus, a gente fez um anúncio diferente, eu queria que você revisasse. Enfim, é um tipo de resultado muito específico. Então, eu contei essa história aqui para você entender que às vezes você está aí com receio de prospectar clientes para gestão de tráfego, achando que você não tem experiência suficiente, mas não se trata só de você saber como gerenciar os anúncios, como subir boas campanhas. Você também tem que entender que às vezes as pessoas estão querendo alguém que tenha uma atenção para elas, alguém que diminua ali um certo medo que elas têm de executarem sozinhas, entendeu? Então, essa história minha, eu acho que pode se conectar um pouco com a sua realidade também. E vou te contar agora uma segunda história para exemplificar isso do resultado. Teve um cliente uma vez que eu fechei, que inclusive está comigo até hoje, que resultado para ele era ele aumentar o número de seguidores que tinha nas contas ali, nas redes sociais da empresa. E mesmo entendendo que essa é uma métrica de vaidade, a gente está olhando ali para número de seguidor, isso não existe ali uma causalidade de eu aumento o número de seguidores, eu estou aumentando o número de contratos. Pode ter uma correlação, mas não significa que eu aumentar o número de seguidores vai fazer com que eu aumente o número de clientes, o número de contratos que eu estou fechando. Mas mesmo eu sabendo sobre isso e eu falando isso para o cliente, era importante para ele naquele momento ele aumentar o número de seguidores, porque ele estava fazendo uma estratégia que a gente chama de, ele estava ali fazendo um go-to-market. Basicamente, ele estava colocando a empresa, a solução dele no mercado, e ele precisava naquele momento, era importante, para ele,
ele mostrar a marca dele para mais pessoas. Então, ele conseguir fazer com que o número de seguidores no LinkedIn, o número de seguidores no Instagram e tudo mais fosse maior. E é interessante porque se eu tivesse uma visão muito mais rígida de não, gestão de tráfego, não vou gastar dinheiro com essa parte de reconhecimento porque eu sou de performance, eu quero sempre olhar para aumento de número de clientes, pode ser que esse cliente que estava comigo falasse, não, o Matheus ele não é um gestor de tráfego que a gente precisa porque ele não está alinhado com as nossas expectativas. Então, eu acho que isso é muito importante você estar sempre olhando para você entender como que eu posso gerar mais valor para esse determinado cliente, para essa empresa que está fechando comigo, beleza? Não é só sobre você criar excelentes campanhas, você ser um expert ali, um especialista em subir anúncios, beleza? Isso eu acho que é um dos pontos mais importantes ali. E de bônus aqui, para compartilhar com você, eu acho que uma das coisas que mais ajuda a você conseguir entender esse resultado e se comunicar de uma forma mais fluida com o cliente são duas coisas. O primeiro é, depois que você fecha um cliente, é importante que você faça ali uma reunião de kickoff, né, que a gente fala, que é uma reunião que depois que você prospectou esse cliente já fechou, né, você muito provavelmente fez um diagnóstico do que ele está precisando. Então, nesse kickoff, é importante que você alinhe com essa pessoa, olha, qual que é o resultado que a gente está esperando aí para as próximas semanas, para as próximas 2 semanas, para as próximas 4 semanas, o que você está precisando, né, de receber da minha parte, e isso vai estar muito conectado com o diagnóstico que você fez anteriormente, né? Então, eu diria que essa reunião de início ela é muito importante para que você possa alinhar as expectativas. E também, por último, eu acho que é você ter uma comunicação ali com uma certa frequência. Então, toda semana você está próximo ali ou do dono da empresa ou então dos colaboradores daquela empresa que são do marketing, né? Para você estar sempre reportando, né, para essas pessoas esse resultado que você está gerando. Se a pessoa quer mais seguidores, quantos seguidores que você gerou na última semana? Qual que está sendo o custo por novo seguidor? Ou então, se a pessoa está querendo clientes, qual foi o aumento do número de fechamentos ali, de vendas, qual que está sendo o CPA, né, o custo por aquisição do novo cliente. Então, eu diria assim que é importantíssimo você ter em mente sempre, né, o que o cliente quer e a forma que você está comunicando o seu resultado, né? Porque pode ser que o dono da empresa ache que você não está prestando um bom resultado, mas na verdade é só porque você não está sabendo reportar isso para a pessoa, né? Trazer relatórios do que você está fazendo, do avanço que a empresa está tendo com o seu trabalho, beleza? Bom, pessoal, era isso nesse vídeo, ficou um pouquinho mais curto, mas eu espero que ajude vocês. E deixe aqui nos comentários se tem alguma coisa que vocês precisam de melhorar, que vocês têm mais dúvidas, né, que eu poderia, de certa forma, ajudar aqui nos meus próximos vídeos. Beleza? Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.